quando você finalmente compreender que você não está se sentindo vazio por falta de um sentido na vida, por falta de um objetivo, por falta de uma missão na vida, mas sim você se sente vazio porque você é vazio em essência. Aí você vai conseguir dar o próximo passo no enfrentamento do vazio. E esse enfrentamento do vazio que eu falo não é algo ativo, não é algo que você vai falar: hoje eu vou sentar na minha cadeira, vou abrir uma cerveja e vou enfrentar o vazio, vou meditar. Deixa eu sentar aqui, colocar música zen e vou enfrentar o vazio. Não, isso é calculado, isso é premeditado, isso é querido. O que você faz no enfrentamento do vazio é algo passivo, de maneira passiva e não reativa que você enfrenta o vazio. Não igual esses gurus, esses mestres ensinam e falam e escrevem livros. Não é dessa forma. O enfrentamento do vazio ocorre observando o vazio e não se identificando com o fluxo mental mecânico e não solicitado de pensamentos que apresentam constantemente na sua mente ideias para sair do vazio. Esse fluxo mental que para e volta e para e volta na sua cabeça que você não controla, apresenta ideias para fuga do vazio baseadas nos seus desejos pessoais e que apenas servem para retroalimentar o estado de inquietude causado pelo vazio que desembocará no medo. Então, o enfrentamento ocorre de maneira passiva, não reativa e serena. É um enfrentamento que este observar do vazio se torna algo não forçado, não planejado, não calculado. Não é algo que você vai falar: hoje eu vou enfrentar o vazio. Não. Você estará 24 horas neste estado, se tornará algo natural e indiferente para o seu ser. Será algo incalculado. Passa a ser um estado, isso passa a ser um estado de observar o vazio. A sua consciência atuará de maneira perene na observação, entendeu? Você vai conseguir observar o vazio constantemente, 24 horas por dia. Você observa o fluxo de pensamentos, você vai conseguir observar o fluxo de pensamentos passando pela sua mente e não se identificar com as imagens e com os sentimentos apresentados que estarão buscando uma fuga para o vazio. E ao observar sem absorver esses pensamentos e estes sentimentos, você fará com que eles vão embora, mas você não fará nada, na verdade, efetivamente e ativamente. Você simplesmente estará num estado de observação permanente, incausado e impensado. Diferente de quando você ainda não estava desperto. Por quê? Porque quando você ainda não conseguia ver as camadas da Matrix, você se identificava com todo e qualquer fluxo de pensamento que passava pela sua mente, que faziam com que você estivesse sempre em busca de algo para suprir o seu vazio. E você sabe disso? A mente ficava a milhão. Vai jogar bola, vai trocar de carro, arruma outro emprego, arruma outra mulher, entra no Tinder, vai no Facebook porque você está se sentindo vazio. Você sabe que é assim. E neste nível de despertar que você estará, o fluxo mental que passa na sua mente sem o seu controle, esse fluxo mental mecânico e não solicitado, não te controla mais quando você chega nesse estado, neste patamar de despertar da consciência. Mas você também não controla o fluxo, entendeu? Ele simplesmente acontece e você não reage. É como se a sua mente fosse uma tela de cinema e estivesse projetando as imagens ali, você está assistindo na cadeira, no banco, e você não reage a estas imagens. Você vê passar, mas não reage, diferente de quando você não estava desperto, que você via as imagens passarem, os sentimentos passarem, e você reagia automaticamente, sem se perceber, sem se dar conta da reação.
eram impulsos emotivos reativos que faziam com que você estivesse numa eterna busca pelo sair do vazio. Você vê a ideia de se masturbar passando na sua mente, mas isso não te afeta. Por quê? Porque você sabe que se trata apenas de mais uma ilusão criada pelo imaginal do eu adquirido e que tem o único objetivo de alimentar o ego. Compreende? E esta não afetação ocorre de forma não forçada, ocorre de maneira natural e instantânea, porque se você estiver planejando não reagir a estas imagens, ao fluxo mental, você já está não planejando baseado na mente. A mente está planejando não reagir a ela própria. Portanto, você não é de você esta ideia, não é de você esse ímpeto. Está sendo da mente, não está sendo do seu eu primal, está sendo do seu eu adquirido. Quem está no controle é a própria mente. Compreendeu? Portanto, quando ocorre de maneira natural e instantânea essa desidentificação com o imaginal, você consegue permanecer no vazio, vendo as imagens e projeções do fluxo mental não solicitado e mecânico passarem sem reagir. Isso não se torna mais um problema para você. Isso passa a ser natural. Quanto mais avançado você estiver no despertar da consciência, mais natural ocorrerá a identificação do fluxo mental e a sua não identificação, entendeu? Você vai se identificar, você identifica o fluxo passando na sua mente, você vai identificar as ideias, as projeções, o sensorial passando, os sentimentos que a mente quer que você tenha, mas você não se identifica com eles, compreende? Você terá esta skill passiva, diremos assim, de observar sem absorver. No início, você vai recair com frequência aos desejos do fluxo mental. Com o tempo, a sua consciência observa de maneira constante o fluxo e chega a cessar o fluxo em alguns casos. Em alguns casos, há a possibilidade de cessar imediatamente quando o fluxo passa. Então você vê que o vazio permanece, mas é um vazio consciente, é um vazio assistido e não provocado que vai permanecer com você. Não é um vazio de tristeza, um vazio de depressão, um vazio de eu tô vazio. Não, é um vazio consciente do ser. É um vazio do seu eu, que você compreende a natureza do vazio e compreende os motivos que você está com esse vazio e compreende por que você não sai deste vazio, porque você não está se identificando com o fluxo mental, mecânico e não solicitado que passa odiernamente na sua mente. Este vazio será uma constante na sua vida, porque você não se identifica mais com os fluxos mentais, mas que querem fazer com que você se identifique para sair do vazio e voltar a consumir as camadas da Matrix. E caso você se identifique com os fluxos mentais, você se identificará com as ideias que o fluxo mental manda que você faça, e essas ideias são para retroalimentar o ego, e essa retroalimentação do ego ocorre nas camadas da Matrix. Camada da Matrix amorosa, camada da Matrix econômica. Vocês já sabem, tem infinitas camadas da Matrix sobrepostas e concatenadas, entrelaçadas. Mas você não se identifica mais com a pessoalidade que é apresentada na sociedade. Essa pessoalidade que é apresentada através do fluxo mental. Você vê as pessoas ao seu redor se identificando integralmente com todos os condicionamentos das camadas da Matrix, mas você não se identifica. E não é porque você está tentando não se identificar,
ou porque você está se concentrando para não se identificar, você está parando para, agora eu vou meditar 30 minutinhos para não me identificar. Não, você não se identifica neste patamar de despertar consciencial que eu estou falando, você não se identifica simplesmente porque este estado de desidentificação passou a ser o natural em você. É algo que está visceralmente desenvolvido na sua consciência e que não há mais como perder. É como se fosse uma skill passiva, você simplesmente está com ela, você não precisa fazer nada e ela é ativada. Automaticamente ela permanece ativada. Então essa desidentificação com o fluxo mental será permanente. No início do processo, lógico, estou falando que é permanente a desidentificação quando você já está no estágio avançado do despertar de consciência. No início do despertar do processo, com certeza você vai se identificar, você vai recair, você vai olhar, você passam diversos pensamentos, você não se identifica, vem um, você se identifica, fica com raiva, lembra, vem uma imagem do passado, você vai lembrar, vai ficar com raiva, vai lembrar da imagem, vai reconstruir dentro da ponte do espaço-tempo a imagem do que ocorreu naquela data, mas com o tempo, com o desenvolver, com o caminhar no deserto da Antimatrix, você vai aprendendo a desenvolver ou desidentificar. No início do processo de despertar da consciência, em que você começa a ver uma das camadas da Matrix e compreender o seu funcionamento, normalmente, a gente que está aqui do meio masculinista, a gente começa com a camada dos relacionamentos, que dá aquele golpe, que emerge um sentimento de traição na gente, quando a gente vê e começa a compreender as vicissitudes da camada da Matrix, dos relacionamentos. Que tipo você se sente que você foi traído por todo mundo, pela sociedade, por seus parentes, pelos seus pais, pelos seus primos, irmãos, porque você acha que nenhum deles te contou sobre as camadas, falou sobre o fluxo imaginal, falou sobre o despertar da consciência, ensinou como que ocorre, como é a estruturação da camada da matrix dos relacionamentos, porque ninguém te contou, então você fica com no início você fica com esse sentimento de traição e de raiva. Mas se você for sério no despertar, você logo verá que todos eles não estão despertos. Logo, eles não tinham como falar para você, eles não tinham como te despertar, porque uma pessoa, um ser que não está desperto, não consegue despertar outra pessoa, até porque ele sequer tem conhecimento de que ele não está desperto. Ele sequer tem o conhecimento que ele está atolado nas camadas da Matrix. Você vê que eles estão completamente identificados com os condicionamentos apresentados na sociedade. Eles estão na corrida dos ratos, eles fazem parte de todas as camadas da Matrix e eles têm prazer em usufruir das camadas da Matrix que alimentam o seu ego e fazem com que o estado do fluxo mental permaneça constante, baseado nos seus desejos. Você vê que eles são reféns do fluxo mental mecânico e não solicitado que passa o dia inteiro em suas mentes e que lança o dia inteiro ideias novas sobre a alimentação dela e baseada nos desejos das pessoas dentro da sociedade. Ela não consegue não se identificar com um pensamento, com uma ideia, com um desejo que é projetado na sua mente. Por que ela não consegue não identificar ou desidentificar? Porque ela, desde da mais tenra idade, desde que era bebê, ela foi condicionada à pessoalidade, ela foi condicionada a isso, a esses desejos, a esses objetivos, a essas metas. Você vê que a mente não permite que o fluxo mental pare, porque o ego necessita ser alimentado e essa alimentação ocorre a partir da realização das ideias e dos desejos projetados na mente para que a pessoa faça isso. E a pessoa só vai fazer isso se ela se identificar com o que é projetado na mente.
Muitos neste momento irão tentar em vão, depois que você despertou, que você com pelo menos de uma camada, você vai tentar em vão despertar as pessoas próximas, mas só depois de mais um tempo na caminhada, mais um tempo no despertar da consciência, que você vai ver e vai descobrir que não adianta tentar despertar quem está 100% identificado com a pessoalidade, com a sociedade e seus desejos, e principalmente quem está completamente refém do fluxo mental. Por isso eu digo, o despertar é solitário.